A família do seu cliente e o seu cliente não se entendem sobre a sua contratação. Olha só que confusão. Vamos falar sobre isso? Mas antes, eu te peço que se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Curta o nosso vídeo, isso é muito importante para nós. Isso, pelos algoritmos das redes sociais, do YouTube, do Instagram, demonstra que o vídeo é um conteúdo bacana, é um conteúdo bom e o próprio Instagram e o YouTube apresenta esse vídeo para outras pessoas. Então, portanto, ajuda a fortalecer o nosso canal. Se você gostou do conteúdo, indique esse vídeo, repasse e compartilhe com seus amigos, com seus colegas de advocacia criminal, com os seus alunos, com seus estagiários. Isso é muito importante para nós. Hoje o nosso tema tem a ver com situações da vida real que alguns advogados compartilham comigo. Durante o nosso curso Missão Criminalista, muitos advogados trazem para a gente essa dúvida e essa inquietação gerada pela divergência entre família e réu na hora de contratar advogado. Então eu vou começar explicando para vocês como que isso acontece, por que acontece e o que você pode fazer. Primeiro ponto que tem que ficar claro para você. Às vezes, você está trabalhando para esse cliente porque ele te procurou. Ele te acionou quando foi preso, ou então numa prisão em flagrante, ou então sendo um caso de operação, uma prisão preventiva decretada. Ele te acionou. Você conversou com ele. E depois você conversou com a família dele no escritório. Fizeram o contrato. Como eu sempre aconselho, se o réu está preso, o contrato tem que ser feito no nome de alguém que vai responder por ele aqui fora. Esposa, filhos, esposa, irmão, irmã, porque não é de bom tom que você assine um contrato com alguém que está privado de liberdade. Isso pode te gerar alguns problemas no futuro, né? Afinal de contas, ele está numa situação muito delicada para ter condições de analisar um contrato, saber o que é viável, o que não é viável e até mesmo entender as cláusulas desse contrato. Então eu sempre sugiro que na área criminal, se o réu estiver preso, você faça o contrato com familiares ou amigos que vão arcar com a responsabilidade desse contrato no lugar dele. Mas aí você vai fechar um contrato e surge a primeira dúvida. Eu fecho um contrato para acompanhar as investigações ou eu fecho um contrato para acompanhar as investigações e o processo até a sentença ou eu fecho um contrato para todo o processo até o trânsito em julgado, inclusive os recursos no STJ e no STF. Isso vai depender do caso concreto. Cada caso tem suas particularidades. Quando se trata de uma grande operação em que você vai trabalhar, que tem vários outros réus, vários outros advogados, que ainda está em fase de investigação, essa prisão é uma prisão temporária ou preventiva, mas você já analisou, os autos de inquérito estão volumosos, tem ali escuta telefônica, tem quebra de sigilo, tem busca e apreensão, eu te aconselho fechar um contrato só para atuação na fase de inquérito. Por quê? Porque você não sabe ainda quais os crimes que vão ser imputados ao seu cliente na denúncia. Logicamente, a depender da quantidade de réus denunciados, a depender da quantidade de crimes, esse processo pode ganhar uma complexidade muito maior ou muito menor. Isso vai depender do desenrolar das investigações. Então não é aconselhável que você feche contrato com seu cliente para uma ação penal sem que você saiba nem mesmo quais são os tipos penais que ele vai responder. Nesse caso, feche contrato só para o acompanhamento durante o inquérito, envolvendo aí, compreendendo neste contrato, logicamente, pedidos de revogação da temporária, pedidos de revogação da preventiva, eventuais habeas corpus nos tribunais, recursos ordinários constitucionais contra a denegação desses habeas corpus no STJ, habeas corpus no STF e, com certeza, o acompanhamento das investigações, fazendo pedido de restituição de coisa apreendida, visitando o seu cliente na unidade prisional, atendendo a família sempre que precisarem. Então, todo esse serviço estará compreendido nesse contrato. E aí no seu contrato vai constar uma cláusula de que os valores definidos nesse contrato
não compreendem a ação penal, sendo que, quando oferecida a denúncia, será feito um novo contrato ou um aditivo contratual para compreender a fase da ação penal. Essa é uma sugestão. Outra situação é quando nós estamos diante de, por exemplo, um crime de homicídio, em que você já sabe que o réu vai ser pronunciado, pelas circunstâncias do fato, pela forma como o seu cliente foi preso em flagrante, você sabe que vai ter a primeira fase do júri e depois vai ter o júri. Se você faz júri, você já pode fechar com o seu cliente o contrato até a realização do júri. Se você não faz júri, deixe isso bem claro para o seu cliente e fale com ele que você vai fechar até a pronúncia. Tá? Compreendido ali os recursos contra a pronúncia, porque mesmo que você já preveja que ele será pronunciado, você pode recorrer por excesso de linguagem na pronúncia, por não concordar com algum crime conexo, com alguma qualificadora, alguma situação que enseja a necessidade da interposição de um recurso. De todo modo, você já define ali se você vai atuar até a pronúncia ou até o júri. Tá? Digamos que a gente esteja diante de outros crimes, como tráfico, roubo, estupro, que você já sabe que vai ter uma ação penal e você já sabe qual o crime que vai ser imputado na ação penal. Então nós estamos na investigação, seu cliente contratou, mas você já sabe que ele vai ser denunciado ou pelo tráfico ou pelo estupro, então não faz sentido você fechar com ele um contrato só para atuação no inquérito. Logicamente que não. É interessante nesse caso que você faça com ele um contrato para você atuar durante toda a ação penal. Isso é fundamental, até mesmo para a sua segurança contratual, tá? Constando ali no contrato as condições que você já pode antecipar para ele. Bom, feita essa observação inicial, o que eu quero chamar a atenção de vocês e que muitos colegas advogados me perguntam é quando acontece a seguinte situação. O seu cliente está preso, às vezes num local distante de onde você está. Isso é muito comum. O cliente te contrata, ele foi preso em outro estado, né? A família te contratou, você está no estado, o cliente está preso em outro. Ou ainda que esteja no mesmo estado que você, está numa cidade um pouco distante, onde o seu contato com a família é mais frequente do que o seu contato com ele. Mesmo porque talvez a família não tenha condições de pagar suas despesas para deslocar para visitar esse cliente toda semana. De repente ele está longe do local do seu escritório 200, 300, 400 quilômetros, 1.000 quilômetros. Não dá para você visitá-lo toda semana. E tem determinados assuntos que certamente você não vai conversar com ele por telefone ou por uma videochamada que está sendo assistida ali por vários policiais penais. Tem assuntos que você tem o direito de tratar de forma reservada com o seu cliente. E aí surge um problema muito comum na prática. A família já está negociando com você, está contratando, às vezes até já assinou o contrato. Percebam, você tinha sido contratado para atuar na investigação, você acompanhou seu cliente durante todo o momento da investigação, conversou com ele várias vezes, impetrou habeas corpus, está correndo atrás do que você pode fazer. Ele é denunciado. Você tem que fazer um aditivo contratual ou um novo contrato. Chama a família e informa, a denúncia saiu. Ele foi denunciado por esse e esse crime. Nesse caso, nós vamos fazer um novo contrato ou fazer um aditivo, constando agora a atuação do advogado na ação penal. E a família, já acompanhando o seu trabalho, está satisfeito com o seu trabalho, quer que você continue, fecha com você esse contrato. Nesse meio tempo, o seu cliente está na unidade prisional, pressionado, sofrendo, porque se ele não é acostumado com o sistema prisional, se ele não é uma pessoa já envolvida com o mundo do crime, tudo isso para ele é muito novo, muito desesperador. E lá ele fica à mercê de todo tipo de influência. Por exemplo, influência de colegas de cela, influência das suas próprias memórias ou influência até mesmo de colegas da advocacia completamente descompromissados com a ética profissional. Acredite, isso existe muito, né? O advogado vai até o presídio e vai atrás de conquistar o seu cliente para trocar de advogado. Isso acontece com frequência, infelizmente.
E aí você pode ser surpreendido com uma situação. Você está negociando com a família te contratou, de repente você vê nos autos um pedido subscrito por outro advogado e com uma procuração assinada por seu cliente. Aí você toma um susto. Mas não sou eu o advogado? Eu não subestabeleci para ninguém. Como que tem um pedido nos autos com um novo advogado? Aí tem 2 detalhes que você precisa tomar cuidado. Primeiro, você tem que levar isso ao conhecimento da família urgente. Porque se a família tiver contato com o cliente, eles resolvem entre eles. O seu cliente e a família conversam e falam assim, quem que nós vamos contratar? Essa decisão não é sua, isso é da família. Se a família não tem contato com ele, às vezes tem contato, mas demora muito, uma vez a cada 15 dias, você precisa se deslocar e ir até o seu cliente falar com ele. Assim, ó, sua família já está me contratando, você contratou outro advogado. Como é que isso vai funcionar? Quem que você quer? A decisão é dele, não é sua. Ele pode até te perguntar alguma coisa. Doutor, eu contratei porque eu não sabia que minha família estava contratando. Sim, mas a decisão é sua. O que você quer? Que eu continue ou que o novo advogado que você contratou continue? A partir do momento que tomar essa decisão, você vai ligar para o novo advogado e tratar essa ideia com ele. Falei assim, doutor, eu estava nos autos desde as investigações, o senhor colocou uma procuração nos autos, eu entendo que o senhor poderia ter feito contato comigo, já que é sabido que tinha um advogado, porque eu tenho procuração nos autos das medidas cautelares, né, naqueles autos que tramitaram durante a investigação. O advogado deveria ter esse cuidado e não teve. Então, nesse primeiro momento, você pode conversar. De repente foi um deslize, de repente o advogado foi enganado, o cliente passou para ele informações, falou que não tinha advogado. Converse primeiro com esse advogado. Se você chegar à conclusão de que esse advogado é igual a você, um enganado, não sabia do que estava acontecendo, ajuste tudo com ele e decida quem vai continuar na ação. Meu cliente quer que seja você, quer que seja eu, regularize as procurações e pronto. Resolve com a família o contrato, devolve dinheiro se tiver que devolver e tchau, você está livre de confusão. Isso é um processo que já está nascendo com a cara de que vai te dar muita confusão. Agora, se você percebe que o colega advogado fez isso de má fé, aí logicamente você vai representar na OAB, né? E se o seu cliente decidiu que é você, pega uma procuração com o seu cliente, junte nos autos, caça o poder da procuração anterior e represente na OAB. Indiscutivelmente, enquanto a gente não adquirir o hábito de fazer isso, sempre vai existir advogados que não têm nem um pouco de ética e que atravessa a petição em processo que você está trabalhando. Tá? Então você basta procurar o conselho da sua subseção e representar contra esse advogado. Agora, muito cuidado, isso pode acontecer com você do lado contrário. Imagine que alguém pediu para você atender um cliente. Você atende o cliente e ele fala, não, eu não tenho advogado. Procure saber, procure na própria unidade prisional. Esse rapaz que está preso tem recebido advogados? Tenho. Pega lá no presídio, tem quem os advogados que visitaram ele. Liga para esse advogado, doutor, sou eu contratado por ele? Sou. Ué, porque ele está falando para me contratar, porque não está sabendo. Isso denota a sua preocupação com a ética e a empatia com o colega, que de repente está lá, morrendo de trabalhar, fazendo contato com a família e o cliente aqui enganando você, enganando o próprio advogado dele, tá? Então tome muito cuidado com isso. Tenha um bom diálogo com seus colegas advogados. Se você perceber que está diante de um advogado com muita má fé, você represente contra ele e fazer o quê? Nós precisamos, na advocacia, separar o joio do trigo, definitivamente precisamos fazer isso, tá? Agora, se o advogado agiu de boa fé, foi um deslize, foi um descuido, uma falta de experiência, juntou uma aprovação, não sabia, tudo bem, resolva isso entre vocês. A gente não vai ganhar nada arrumando confusão com colegas. Uma coisa que precisa ficar claro, se você perceber que está existindo essa divergência entre família e seu cliente, resolva o mais rápido que você puder, sob pena de você arrumar um grande problema. Trabalhar muito, não receber por isso, ter que devolver dinheiro para a família e ainda correr o risco de ficar com a fama para o seu cliente de ter enganado a família, tá? Então, essa fase de contratação da área criminal requer muito cuidado, muita atenção, não se esqueçam disso, sejam cautelosos, sejam éticos e, sobretudo,
transparentes com a família e com o cliente. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí.